Opa! Determine uma equação da reta normal, a curva, que é uma curva do terceiro grau, no ponto 2 e 4. O que é essa curva normal? Como se determina essa reta, né? Que é uma reta normal, a curva. Então, eu trouxe aqui um desenho que eu fiz no GeoGebra. Aqui é o nosso eixo Y, nosso eixo X. Aqui é a curva do terceiro grau que está aqui, ó. Essa é a curva do terceiro grau. Então, o que eu obtive aqui? Ó? Num ponto 2 e 4, 2 de x e 4 de y, a gente tem aqui um ponto e por esse ponto eu construí a reta tangente. Ok? A reta tangente. No GeoGebra isso aqui é beleza. Ok? E essa é a nossa reta normal. A reta normal, ela faz neste ponto com a reta tangente o ângulo de 90 graus, que lá no GeoGebra a gente faz aqui usando reta perpendicular. E a gente quer saber exatamente quem é a equação dessa reta. Eu não preciso da equação da reta tangente, eu preciso da normal. Agora, da reta tangente, eu preciso do coeficiente. Tá ok? Então vamos lá? Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer para a gente atingir aqui o que a gente quer? A primeira coisa, eu vou precisar determinar um cara chamado M. O M é o coeficiente da reta tangente, que é essa reta aqui, tá certo? E como é que se calcula isso? Esse M, que é o coeficiente angular da reta tangente, a gente calcula ele pegando a função, derivando ela e jogando na função o valor do x do ponto. E aí a gente determina, então, o nosso m. Então, nesse caso, como é que fica a nossa derivada? Vamos calcular a derivada. Como é que se calcula a derivada? Lembra? Tomba, 3 vezes 1, 3, 3x ao quadrado. Então, você tomba o expoente, multiplica pelo coeficiente de x e subtrai 1 do expoente. Então, 3 vezes 1, 3, 3 menos 1, 2. A derivada de uma constante é zero. Tá ok? Lembra disso? Então, a derivada de uma constante é zero. Então, como vai ser o nosso m? Eu vou fazer primeiro o seguinte, ó, vamos lá. Ó. Vou pegar o 2 e vou substituir na derivada. Quando eu pegar esse 2 e substituir na derivada, a gente vai ter o quê? 3 vezes o valor de x, que é 2, ao quadrado. E neste caso, então, o nosso m vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. Como está escrito, portanto, que o m é a derivada da função jogado x do ponto, o nosso m é 12. Perfeito? Este é o coeficiente da reta tangente. Mas a gente não quer o coeficiente da reta tangente, eu quero a equação, né, da reta normal. Perfeito. Vou mudar de cor aqui só para fazer essa partezinha. A gente agora é o seguinte, eu preciso do m da reta tangente para eu calcular o coeficiente angular da reta normal, que nós vamos chamar de n. Então, o n para a gente vai ser o coeficiente da reta normal. Então, como é que se calcula esse n? Este n a gente calcula como sendo 1 negativo menos 1 sobre n. Por isso foi calculado aqui o nosso m, que é o coeficiente angular da reta tangente. Então, o nosso n é igual a menos 1 sobre 12. Este é o coeficiente da reta normal. Perfeito? Então, eu precisei calcular o m para calcular o n. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos trabalhar o seguinte. Para nós trabalharmos com a equação da reta normal, a gente vai usar aquele famoso ioiô michiochô. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso do n e do ponto, que é o mesmo da reta tangente. É o mesmo ponto.
que é esse ponto aqui. Perfeito? Então, com isto, agora eu vou evoluir e vou calcular o nosso coeficiente, melhor, a equação da reta normal, que a gente vai usar o tal ioiô michiochô, y menos y0, só que eu não vou usar m, eu vou usar n, porque eu estou usando a reta normal, calcular a reta normal, vou usar o n, x menos x0, perfeito? Eu tenho, então, y menos y0, que é o y do ponto, que é 4, igual a n, que é o n que nós acabamos de calcular, que é 1 sobre 12, multiplicado por x menos quem? Menos o x0 do ponto, que é 2. Veja, nós usamos o 2 aqui para determinar o m, mas ele entra aqui no ponto, tá certo? E aí existem algumas maneiras de você fazer isso aqui, de você trabalhar. Eu vou deixar na equação reduzida. Então, esse 12 que está aqui, eu vou passar multiplicando, mesmo que tirar MMC. Então, vai ficar 12 vezes y menos 4. É o tirar o mínimo, mas é só multiplicar em cruz aqui, resolve. E aqui ficou menos 1. Ficou menos 1 que multiplica x menos 2. Mas você já poderia multiplicar? Sim, poderia multiplicar. Aqui eu aplico a distributiva, vai dar quem? 12y menos quem? Menos 48. Igual, deste lado aqui vai ficar menos 1x. É só aplicar a distributiva. Mais 2, que menos com menos é mais. Perfeito? E aí, existem duas maneiras de você deixar a equação da reta normal, ou a reduzida ou a geral. Eu vou deixar a reduzida. A reduzida é o seguinte, ó, é isolar o y. Então, eu tenho aqui 12y igual, o menos x desse lado continua menos x, o 2 está aqui, e esse menos 48 vai passar positivo, então vai passar mais 48. 48 positivo mais 2 dá 50. Então, aqui dá 50, que é o 48 somado 2. Esse 12 vai passar dividindo, então a gente vai ter menos x sobre 12, vou separar, mais 50 sobre 12. Mas a fração aqui dá para simplificar, portanto, a gente vai simplificar. Então, o resultado disso vai ser y igual a menos 1 sobre 12 de x, ou menos 12 sobre x, mais, aqui dá para dividir por 2. Sempre faça isso. Por 2 aqui em cima dá 25, e por 2 aqui embaixo dá 6. Simplificação. Perfeito? Esta é uma maneira de você deixar a resposta, que é na chamada equação reduzida da reta, que é exatamente a nossa reta normal. Tá? Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a nossa equação, ou uma função, para esta reta, que é a reta normal. Tá certo? Então, o que nós fizemos ali foi calcular a nossa y, e a nossa y aqui é menos x sobre 12 mais 50 sobre... mais 25 sobre 6. Está simplificado, né? Era mais 25 sobre 6. Isso é equação reduzida, mas e se eu quiser deixar ela na normal? A normal geralmente você deixa x, y, mais ou menos o termo independente igual a zero. Esta é a ordem da normal, tá certo? Por exemplo, aqui você colocaria o seguinte, ó, menos x sobre 12, menos y, mais 25 sobre 6 igual a zero. Ou aqui, né? Ou aplicava distributivo e jogava para cá, e não precisava tirar MMC, deixava do jeito que está ali, tá certo? Então tem aqui o cálculo de uma reta normal, né? Conhecendo quem? A função,
que é uma reta normal a quem? A uma curva num determinado ponto. Eu construí aqui no GeoGebra, essa verde aqui é a nossa y igual a x ao cubo menos 4, a reta tangente lá no GeoGebra é fácil, e a reta normal. Eu só precisava determinar que é essa equação aqui, e nós determinamos que foi desta maneira. Tá certo? Então não esqueça aí de dar um like, se inscrever no meu canal. Eu não sou de ficar repetindo, se inscreva no meu canal. Acredito que se você gostar, você vai fazer isso. Então aquele abraço e sucesso nos estudos.